Produtos Via Vale. Antigamente, todo dia era dia de índio, médico e gourmet Marcos Frank. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa sexta-feira ensolarada, né? Que bom que está acontecendo isso. E hoje eu resolvi prestar uma homenagem aí aos antigos habitantes da Terra que hoje nós ocupamos, né? Nesse tempo em que se fala tanto aí de terras indígenas e coisas assim, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta, alguns costumes que a gente tem também. Por exemplo, todos nós temos aí o costume de tomar chimarrão, que é um costume dos índios guaranis, né? Algo que a gente traz com a gente, às vezes esquece da origem, da onde vem essa tradição. Da mesma forma, aquele costume que as mães têm muitas vezes de fazer um chazinho com algumas plantas medicinais e dar para a pessoa tomar antes de dormir, também é um costume que os índios tinham. E os alimentos que os índios utilizavam, muitos deles, ainda fazem parte da nossa rotina e muitas vezes sem que a gente perceba. Inclusive, a forma de preparar algumas coisas, alguns alimentos, a gente herdou dos primeiros habitantes da nossa terra aí. E essa base da culinária dos indígenas é marcada por alguns alimentos de origem vegetal. O primeiro deles, o mais importante, e que tem toda uma lenda de uma menina que morreu, foi enterrada com muita tristeza, e no local dela nasceu uma planta, né, branca, que conta a lenda do surgimento da mandioca. Então, a mandioca, o aipim, o macaxeira, foi o grande alimento dos nossos indígenas, né? E foi a partir da macaxeira também, da mandioca, que eles produziram bebidas alcoólicas, que eles produziram farinhas, que eles produziram alimentos. E eles usavam também, obviamente, outros alimentos. Milho é algo que toda a América Latina utilizou, né? Todos os índios utilizaram. O palmito, que vem de uma palmeira, as castanhas, as raízes, muitas folhas e frutos silvestres também tem. E os índios também, obviamente, caçavam e pescavam. Então, peixes e carnes de caça, como javali, tatu, porco do mato, eram alimentos que eles utilizavam. E dessa maneira, e vivendo num país aí cheio de rios, de matas, com uma alimentação, mas os nossos índios tinham uma alimentação variada e equilibrada, e a carne era a principal fonte de proteínas dos nossos índios. Os índios lá do Amazonas, do Alto Rio Negro, eles costumavam caçar a paca, capivara, o caititu, que é um animal que também é chamado de porco do mato, e caçavam também macacos e aves. Tudo isso fazia parte da alimentação deles. Mas o quê? Adaptando isso ao local. Mais no meio oeste brasileiro, no centro-oeste brasileiro, e mais para o sul, os índios caçavam a ema, que é uma espécie de um avestruz gigante, e comiam esse animal. Então, dependendo de onde o índio tivesse, a caça ia ser determinada pelos animais que existiam ali. Para temperar os pratos, eles tinham lá a opção de usar sal, os que estavam mais próximos do mar, né? E tinham também as pimentas, não a pimenta do reino, que foi introduzida mais tarde, mas as pimentas em frutas, principalmente as pimentas vermelhas. Iam ajustando isso. E eles tinham um costume nas aldeias indígenas, um costume que dá uma ideia de como a vida era mais comunitária. Vejam só, eu me lembro muito das rodas de chimarrão, desde a minha infância, né? Esse também, a roda de chimarrão também é um costume indígena, e eles faziam isso com comida. Eles, 2 vezes por dia, as mulheres indígenas se reúnem para compartilhar seus alimentos com os habitantes com os outros habitantes da aldeia. Cada um leva uma comida, as pessoas se sentam num grande salão e esperam com um prato na mão e vão provando os pratos que as pessoas fizeram. Uma grande festa assim comunitária. É uma demonstração de união, de solidariedade e de que todos possam provar a comida que todos fizeram. Então, é um costume interessante que acabou aqui também na nossa roda de chimarrão. Outra coisa que os índios tinham que fazer, eles tinham que respeitar os ciclos da natureza. Hoje a gente consegue alimentos mesmo fora de estação, porque ele é produzido ou em estufa em outro lugar e é trazido. Mas os índios não tinham essa opção.
Então, eles tinham alimentos frescos, não tinham muitos métodos de conservação e tinham que comer o que estava à disposição de acordo com a estação, com a safra. E a receita de hoje, para terminar, é uma receita de um prato chamado ri-ri. O ri-ri é um bolinho de mandioca envolto na folha de bananeira. E essa é uma receita, eu copiei de uma receita de um indígena, e a receita que está ali é uma receita de indígena mesmo. Tem que raspar a mandioca, depois espremer ela da água, depois colocar ela na folha de bananeira, amarrar. A única coisa que eu vou dizer aí, a planta que eles usam para amarrar não está disponível aqui no nosso meio, o pessoal pode usar um barbante e depois cozinhar aí numa panela com bastante água. Então, esse dia de hoje é uma homenagem aí aos nossos indígenas, aos primeiros habitantes da nossa terra. Muito bom. E lembrar que a gente come até hoje. Opa! Não, segue. Desculpe. Eu só ia lembrar que a gente come alguns pratos aí, né, como a muqueca aí, que são pratos indígenas e que foi colocado pelo Ministério do Turismo como um item indispensável para turistas que querem conhecer o Brasil. Moqueca é um prato que me agrada bastante. Também eu. Ó, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, também. Eu gosto dessa culinária variada, sempre acho interessante o O cara Marcelo é um experimentar, grande né? fã de muqueca. É um grande fã. E o Frank faz uma grande farofa fã de com banana espetacular. Essa eu não comi ainda, mas quem sabe. Valeu, doutor Frank, um bom final de semana. Tá bom, ótimo final de semana a todos aí. Marcos Frank, ele que é médico e gourmet, trazendo sempre o seu comentário, a sua participação e a receita que você encontra lá no nosso site independente.com.br, no Direto ao Ponto para Heineken Tecnologia em Higienização. Conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar.